Fala pessoal, começando mais um vídeo. Eu vou mostrar nesse vídeo uma dúvida frequente também. Tem muita gente que confunde aqui esse painel de modificadores. O meu tá um pouco diferente, aqui tem os meus modificadores favoritos selecionados aqui já. Quem quiser configurar esse painel, eu vou mostrar nesse vídeo também, como que a gente coloca os principais modificadores que a gente usa aqui. Facilita bastante o atalho para não ter que ficar vindo toda a vida procurar aqui. E talvez mostre outras dicas aí à medida que eu for fazendo o vídeo. Eu mostre algumas dicas que forem necessárias. Então vamos lá, vou começar demonstrando como que a gente coloca os modificadores aqui nos atalhos. O padrão do Max vem desse jeito aqui, certo? Então quando a gente selecionar alguma coisa, eu estou com a minha janela aqui selecionada. Ela está sendo exibida aqui só as propriedades dela. Altura, largura, profundidade. E eu quero aplicar um Edit Poly nela. Quero fazer algumas modificações nela rápido, certo? Então vem aqui, vou apertar o E. Ele já mostra aqui os últimos utilizados, né? Eu não sei se esses são os últimos utilizados ou se são os que estão nos meus favoritos aqui. Acredito que sejam os que estão ali nos meus favoritos quando... É isso mesmo. Fica aqui também, para quem não quiser. Acabei de aprender isso aqui, não sabia que tinha. Não sei se é só nessa versão do Max ou se na 2014 também já tinha. Então a gente pode deixar os principais modificadores ou aqui nessa lista. Também é uma boa, que economiza espaço aqui, ou então pode deixar mostrando os botões aqui. Para a gente configurar esses botões, escolher quais coloca aqui, dá um clique aqui e nessa primeira opção. Vai abrir esse painel e basta arrastar o modificador que você quiser para cá, configurar a quantidade de botões. Vou colocar aqui mais um. Arrasta, solta aqui e vocês configuram do jeito que quiser, tá joia? Ok. Se não quiser exibir, fica daquele jeito que eu acabei de mostrar aqui também, que nem eu sabia. Eu gosto mostrando os botões, vou deixar ele aqui exibindo. E vou aplicar um Edit Poly. O Edit Poly, para quem não sabe, como o nome diz, é um editor de polígono. Eu posso entrar aqui na minha seleção de vértices, selecionar... Vou selecionar só esses vértices aqui da base. E vamos supor que subiu esse peitoril aqui da janela, cresceu 10 centímetros. Tá? E eu queira fazer essa modificação, ao invés de fazer aqui nas modificações da altura da janela, eu poderia fazer aqui 0,5. Tá salvando, 0,5. Ele vai reduzir aqui. E agora eu posso movimentar ela no eixo Z 10 centímetros. 4,6. E depois a mesma coisa, eu dou um Edit Poly aqui nessa parede. Vou esconder essa madeira aqui. Vou dar um Edit Poly nessa parede. Já está aplicado aqui. Vou mostrar, não vou fazer perfeitamente não, só para compreensão mesmo. 4,6 também. Ok. Teria que subir esses outros vértices aqui também, para deixar alinhadinho e tal, mas só para demonstração. Então vamos supor que eu não quisesse fazer dessa maneira que eu fiz aqui, ajustando na medida da janela. Vou deixar ela com 0,6, vou voltar aqui para 4,50. Nesse daqui também, selecionar o vértice, 4,50, como estava antes. Eu posso vir aqui nela, aplico um Edit Poly, e ao invés de mexer na altura dela, já seleciono os vértices. Seleciono esses vértices. Aqui está me dando, como eu estou pegando pontos diferentes, ele tem uma altura aqui, um outro aqui, um outro aqui, tem várias alturas diferentes. Ele está me dando uma coordenada aqui de 4,522. Eu prefiro trabalhar usando o absoluto.
ele sempre zera. Eu só trabalho com saindo do zero. Então, subir 10 centímetros, ele já zera aqui novamente. Vou sair do meu vértice, venho na minha parede, Edit Poly. Eu posso aplicar um outro aqui, caso eu me arrependa. Basta deletar esse modificador aqui. Já está selecionado aqui o meu vértice. 0,10. O atalho para cá é o teclado numérico do lado esquerdo, né, das letras, não o teclado numérico direito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para sair também, basta no 1 entra, no 1 sai, no 2 entra, no 2 sai. Basta apertar a mesma tecla que está selecionado já. 3, 3, 2, 2. Ele já trabalha com vértice, aresta, borda, face e por elemento. Então, outra dica é... Por que eu apliquei um Edit Poly se eu já tinha um aplicado aqui? Eu tenho vários, né? Na verdade, eu tenho um que está desligado. Às vezes eu vou fazendo modificações e vou ligando e desligando esses modificadores aqui. Então, supondo que eu me arrependa desse Edit Poly aqui, eu posso só desligar ele. Já volto para a opção que estava antes. Ou então eu posso deletar. Eu vir aqui, remover esse modificador, ele já volta para a opção anterior. Então essa é uma boa forma de você ir acumulando opções de modelagem, né? Pode até renomear se quiser. Aplicar um Edit Poly. Subir aqui os 10 centímetros. Aperto 1. Posso renomear aqui e colocar 10 centímetros peitoril, por exemplo. Eu já sei que esse modificador corresponde aos 10 centímetros do peitoril que eu subi. Mesma coisa que vale para a janela. Eu apliquei um Edit Poly, se eu me arrepender, ó. Então por isso que eu prefiro, em 99% das vezes, usar o modificador Edit Poly, não a opção de converter para Poly. Se eu der um clique na minha janela, vou deletar esse modificador, com ela selecionada. Vou desligar isso aqui para a gente enxergar ela direitinho. Tem muita gente quando está iniciando que quer aplicar o Edit Poly, vem aqui, com a janela selecionada, dá um clique com o botão direito em qualquer lugar, Convert to Editable Poly. Eu vou perder essas propriedades aqui da janela e isso aqui vai virar um Edit Poly. Eu não tenho mais essa propriedade aqui. Então, agora minha janela se transformou no Edit Poly e eu perdi todas aquelas minhas propriedades. E não tem mais como voltar à medida que eu for... Só se eu der um Ctrl Z agora, nesse exato momento, mas daqui a pouco, se eu for mexendo e fazendo mais comandos, o Ctrl Z não vai mais servir para isso aqui. Então, eu prefiro sempre aplicar por aqui, dessa lista, o modificador, fazer as minhas alterações. Posso puxar para cá. Se eu precisar mudar novamente alguma outra coisa, e talvez eu já pense que eu possa me arrepender, já venho aqui, aplico outro Edit Poly, para cá. Aplico outro, pode aplicar quantos quiser, não tem problema nenhum. E se for desligando, ela vai voltando ao original. E por que que ele... Por exemplo, se eu clicar nesse daqui, ele vai me dar uma mensagem dizendo que o modificador já existente na pilha depende da topologia. O que é que isso quer dizer? Vou salvar. Ele tem uma... a gente tem que obedecer aqui uma certa hierarquia, certo? Por exemplo, eu tenho aqui a minha janela. Ela sofreu um modificador Edit Poly. Eu reduzi a altura dela, se eu não me engano, nesse primeiro. Não, esse pedaço aqui. Esse segundo Edit Poly está interpretando essa geometria aqui. Que é como a janela está aqui agora. E esse de cima está interpretando essa janela do jeito que ela está aqui agora. Então, quando eu clico nessa daqui, ele me diz o seguinte. É como se eu estivesse fazendo alteração. Eu vou mexer nessa janela aqui, mas esse primeiro Edit Poly aqui, ele está lembrando dessa forma.
É como se... Como que eu vou dizer? Como se ele tivesse que respeitar essa hierarquia, entendeu? E se a gente fizer alguma modificação aqui nesse nível agora, vou colocar sim, dizer que eu estou ciente disso. E se eu fizer alguma modificação, talvez, quando eu voltar para o primeiro, ele dê algum erro. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Nesse caso aqui não deu. Mas é bem comum a gente fazer... Deixa eu ver aqui. Não, não deu não. Mas é bem comum a gente estar com vários edit polys aplicados. A gente volta lá no primeiro, faz alguma modificação. E quando vai para o último da lista novamente, dá algum erro. Então esse vídeo seria basicamente isso, para explicar essa hierarquia aqui dos modificadores. E a gente tem que obedecer essa regrinha, né? Tem uma bem fácil de ver também. Deixa eu tentar mostrar aqui com... Vou pegar aqui algum material e aplicar o VWMap. Pegar aqui um box. Modificador. Um por um. Alinhar aqui. Eu vou aplicar um material. Tá aqui no outro monitor. Não tá dando para vocês verem. Vou aplicar um VWMap. Print box. Ó, eu tenho esse box aplicado um VWMap. E vou aplicar um Edit Poly em cima. Vamos supor que agora eu quero crescer isso aqui 20 centímetros. Não sei se vocês perceberam, mas ele esticou o meu VWMap. Ele não permaneceu nessa mesma proporção aqui, ó. À medida que eu for subindo, ele vai esticando a minha textura. Ou encolhendo, né, no caso. Por que ele está fazendo isso? Por causa da minha hierarquia aqui dos modificadores. Eu tenho um box. O VWMap está dizendo como que essa textura vai se comportar, o tamanho que ela vai permanecer aqui. E depois que eu já tenho dito como ela vai se comportar aqui, é que eu estou esticando. Então por isso que ele está sofrendo essa modificação na textura. Como que eu faria para não ocorrer isso? Abaixo do box, eu aplico o Edit Poly. Desculpa, abaixo do VWMap, que é logo aqui acima do box. E agora eu posso fazer isso. E a textura permanece a mesma, na mesma proporção. Tanto para cá, quanto se for para o lado também. Porque o VWMap está em cima. Então depois do Edit Poly, tudo isso, é que vai ser aplicado o meu VWMap. E aqui a gente mostra o resultado final, que é já considerando como se estivesse clicando aqui. A gente pode mostrar a opção de exibir o resultado final ou não. Eu gosto de deixar mostrando. Às vezes é interessante desligar também para ver o que é que a gente está fazendo nesse nível, né? Então, o vídeo era só sobre isso mesmo. Espero que vocês tenham compreendido esse painel dos modificadores. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Valeu!